Olá, jovem estudante, vamos então aqui para mais esta aula de matemática, uma aula de matemática do ensino médio, onde nós iremos hoje ver aqui o conteúdo, noções sobre determinantes. Aqui de modo mais específico, vamos estar estudando o teorema de Laplace e as propriedades dos determinantes. Então, eu sou o professor Wagner Oliveira, nós vamos junto nessa aula ver esses assuntos. Bem, sobre determinantes, nós vamos iniciar aqui pela introdução. A teoria dos determinantes, ela teve origem em meados do século XVII, quando eram estudados processos para a resolução de sistemas lineares de equações. Hoje em dia, embora não sejam um sistema prático para a resolução de sistemas, os determinantes são utilizados, por exemplo, para sintetizar certas expressões matemáticas complicadas. Vamos então para a definição. O que é então determinantes? A toda matriz quadrada associa-se um número, denominado determinante da matriz, que é obtido por meio de operações entre os elementos da matriz. Então, assim, de forma geral, o que é o determinante? É um número, certo? Ele é obtido por meio de operações entre os elementos da matriz. Vamos ver então aqui cálculo dos determinantes. Primeiramente, determinantes da matriz de primeira ordem. Como é que nós calculamos o determinante de uma matriz de primeira ordem? O determinante da matriz quadrada de primeira ordem é igual ao próprio elemento da matriz. Veja o exemplo. Então, nós temos aí a matriz somente com um elemento. O determinante dessa matriz é o próprio elemento. Não tem como ser de modo diferente, já que ela só tem um elemento. Determinantes da matriz de segunda ordem. O determinante da matriz quadrada de segunda ordem, ele é igual à diferença entre os produtos dos elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. Vejamos aqui o exemplo. Ó. Temos aí essa matriz de segunda ordem e ela vai dizer que o determinante dessa matriz ele é obtido pela diferença entre os produtos dos elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. Ó. Diagonal principal, você multiplica 2 vezes 4, que dá 8. Aqui. E aqui da diagonal secundária, menos 3 vezes menos 1, que dá 3 positivo. Então, você vai fazer o resultado dessa multiplicação dos elementos da diagonal principal. Você vai subtrair aqui pelo produto dos elementos da diagonal secundária, que no caso fica 8 menos 3, que é igual a 5. Nós temos aqui o seguinte: o determinante associado à matriz A é o número real obtido pela diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, aqui você tem diagonal principal, certo? Você faz aí o produto desses elementos e mantém o mesmo sinal. Pronto. Depois você multiplica os elementos da diagonal secundária e aqui no caso você troca de sinal, certo? Você troca de sinal. Então fica o produto dos elementos da primeira, da diagonal principal, pela diferença aqui do produto dos elementos da diagonal secundária. Eu mesmo geralmente eu faço assim. Eu multiplico aqui os elementos da principal e quando eu vou multiplicar aqui o elemento, os elementos da secundária, eu já troco de sinal, visto que isso aqui acontece, ó. Quando você tem um sinal de menos antes do parêntese, o que acontece com quem está dentro? Ele troca de sinal, não é mesmo? Temos aqui o exemplo, temos aqui essa matriz A com os elementos 7, 2, primeira linha, e na segunda linha 3, 5. Calculando esse determinante,
nós vamos ter, ó, diagonal principal. A gente vai multiplicar esses elementos, 7 vezes 5 menos o produto dos elementos da diagonal secundária. No caso dá 6, né? Menos 6. Temos aí, que dá 29. 7 vezes 5, 35, certo? E 2 vezes 3, 6. 35 menos 6 dá 29. Determinantes da matriz de terceira ordem. Nós vamos aqui utilizar a regra de Sarri para resolvermos esses determinantes da matriz de terceira ordem. Vejamos aqui algumas regrinhas para fazer o cálculo desse determinante usando esta regra. Ao lado direito da matriz copiam-se as duas primeiras colunas. No passo 2, multiplicam-se os elementos da diagonal principal e na mesma direção da diagonal principal multiplicam-se os elementos das outras duas filas, certo? À sua direita. E no terceiro passo, multiplicam-se os elementos da diagonal secundária e na mesma direção os elementos das outras duas filas à sua direita. E o quarto passo, o determinante da matriz é a subtração dos produtos obtidos em 2, certo? Aqui, que são os elementos da principal, né, multiplicados, pelo passo 3, que é os elementos da diagonal secundária. Você multiplica os elementos da principal e das duas filas que estão aí à direita dessa diagonal, obtém um resultado, né? Você vai então agora multiplicar da diagonal secundária e das duas filas que estão também à sua direita e obtém também um resultado. Você vai pegar o resultado da direita menos o resultado da esquerda. Vejamos aqui. Você tem aí então, tá aí a matriz. Para calcular o determinante dessa matriz, eu vou fazer o seguinte: eu vou seguir esses passos que estão aqui, certo? 1, 2, 3 e 4. O passo 1, ao lado direito da matriz, copiam-se as duas primeiras colunas. Então, a coluna 1 e a 2, a gente copiou aqui ao lado da última coluna, né? Ficamos agora com 5 colunas. No passo 2, vamos multiplicar os elementos da diagonal principal, que é esta daqui, né? E também das duas filas que estão à sua direita. E aqui a gente vai obter, né, um resultado, multiplicando e somando isso daí. Agora vamos fazer o mesmo no passo 3, só que com a diagonal secundária. A gente tá aqui a diagonal secundária aqui, né? A gente vai multiplicar esses elementos e também dessas duas filas que estão à sua direita. E como eu disse, né, aqui geralmente eu faço assim, já vou lá trocando de sinal. Já que no sinal de menos antes do parênteses, isso vai acontecer. Então, resolvendo isso daqui, nós vamos ter, né, que o determinante dessa matriz é igual a menos 4, ok? É só fazer aqui o produto dessas setinhas vermelhas, a gente soma tudo aqui e obtém o resultado. Depois a gente vai multiplicar esses das setas azuis, que é a diagonal secundária, e das filas à sua direita, né? Aqui paralelas a ela. Obtemos também um resultado. Você faz o resultado da direita menos o resultado da esquerda. Então aí você tem o determinante dessa matriz, ok? Vejamos aqui este exemplo, ó. Novamente reforçando, ó. Repetimos aí, ó. Colocamos as duas colunas à direita da matriz, multiplicamos os elementos da diagonal principal e das duas filas que ficam aí à sua direita, ou seja, essas duas filas que ficam paralelas a essa diagonal aqui, né, principal. Aqui a gente vai obter então, né, 3 resultados, né, multiplicados em cada uma dessas, né, essas linhas. E nós vamos somar eles e obter um número. E agora a gente faz a mesma coisa com a diagonal secundária, essas filas aqui paralelas a ela. Obtemos também um número e fazemos a subtração, né, do resultado obtido da diagonal principal, né, e suas filas paralelas,
e pela diagonal secundária e suas paralelas, né? Ou seja, acontece isso aqui, ó. Na principal, 2 vezes 2 vezes 2 dá 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16. Tá aqui, né? Isso aqui é da diagonal principal. Menos 1 vezes 1 vezes 3 dá menos 3. Diagonal, né? Essa diagonal que fica paralela à principal aqui, né? E 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1 é 15. Tá aqui. Então, esses 3 aqui, ó, é o produto, né, dos elementos da diagonal principal e das suas paralelas. É que a gente chama de direita. Então fica a direita menos aqui o produto dos elementos da esquerda, né? De modo geral a gente pode fazer isso, que vai dar 28, você? Ok? Um exemplo 2, né? Fazemos, né, a mesma coisa. Repetimos aqui, copiamos as duas colunas à direita da matriz e vamos multiplicar aqui os elementos da principal e dessas filas que estão, né, à sua direita, ou seja, essas filas que também são paralelas a essa diagonal, e obtemos aí um número. Fazemos aqui a mesma coisa com a secundária e essas paralelas a ela, obtemos outro número, e assim nós vamos ter o que? O determinante da matriz, que vai ser o produto, né, desses elementos da direita menos, né, aqui vai ser o da direita menos esses aqui da esquerda, certo? Aí você pode adotar essa sistemática que eu já falei aqui. Quando eu vou multiplicar, né, os elementos da diagonal principal e das suas paralelas aqui, eu multiplico e mantenho o mesmo sinal. Quando eu faço a diagonal secundária, eu multiplico e vou logo trocando de sinal, para evitar o parênteses, né? No final vai dar no mesmo, né? E aí você obtém o determinante da matriz. Aqui nós temos o cofator de uma matriz. A gente vai começar a entrar aqui, né, a se preparar para resolver, calcular o determinante de matriz de ordem maior que 3, né, ordem 4. Ou seja, a gente já está se preparando para resolver, né, determinante pelo teorema de Laplace. Então veja bem, né, o que é um cofator. Seja A uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2, chama-se cofator de um elemento A e J de A ao número real A e J, que é igual a menos 1 elevado à soma da linha com a coluna, ó, I mais J, vezes o determinante de dj, ou seja, desse dzão aqui, que ele vai ser chamado de menor complementar, né? Menor complementar. Quando você calcula o cofator, nós vamos estar baixando a ordem dessa matriz, né? Então ele vai ser chamado de menor complementar, ok? Em que I, D e J é o determinante obtido da matriz A quando se eliminou a linha e a coluna em que se encontra o elemento A e J. Vejamos aqui. Nós temos aí essa matriz A e nós devemos calcular o cofator desse elemento aqui, ó, que está na primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Então é desse aqui, né, ó, do 2. Nós vamos calcular o cofator desse 2. Aqui nesse exercício, a gente só quer mostrar como calcular o cofator de um elemento, certo? Então tá aí, ó. Nós temos aí então, né, o elemento é esse aqui. E com isso, a gente elimina a linha onde ele se encontra e a coluna. Como o 2, né, pertence à primeira linha e à segunda coluna, então a primeira linha e a segunda coluna são eliminadas, ok? E agora a gente vai fazer o que? Nós vamos calcular então o determinante dessa matriz que foi reduzida de ordem 3 para ordem 2, ó. A linha e a coluna saiu, restou só 3 e 2, o 4 e 5, ó, 3 e 2, 4 e 5. Então, resolvendo, né, o cofator desse elemento A12,
vai ser igual a menos 1 que multiplica 1 mais 3, porque está na primeira linha e na segunda coluna, ok? Vezes o determinante dessa matriz quadrada de segunda ordem. Aí nós obtemos, ó, 1 mais 2 é 3. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo, né? Então continua sendo menos 1. E aqui nós temos 3 vezes 5 é 15 e 2 vezes 4 é 8. 15 menos 8 vai dar 7. 7 vezes menos 1. Nós vamos ter que esse determinante, que aliás, que esse cofator é menos 7, ok? Então vamos ver então o que é o teorema de Laplace, já que eu disse que estudar, né, o cofator, defini-lo e resolver situações envolvendo ele é uma preparação, né, para a gente resolver determinante pelo teorema de Laplace. O determinante de uma matriz A de ordem n maior ou igual a 2 é a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer. O que é uma fila? Pode ser uma linha ou pode ser uma coluna, pelos seus respectivos cofatores. Então veja bem, nesse exemplo aqui, ó, em cima, nós não calculamos o determinante de uma matriz. Nós calculamos só o cofator de um elemento dessa matriz, ok? Para não confundir. Aqui no teorema de Laplace, a gente vai calcular o determinante utilizando o cofator. Vamos ver aqui então esse exemplo. Eu tenho essa matriz de ordem 4, né? Matriz quadrada de ordem 4. E nós vamos então calcular o cofator, aliás, calcular o determinante dessa matriz. O que é orientado? Observe que foi escolhido aqui esta linha, certo? Para que nós calculássemos os cofatores de cada um dos elementos. Observe que nesta linha nós temos 2 zeros, que é exatamente, né, o que se aconselha quando você vai calcular o determinante de uma matriz. Usando o teorema de Laplace, você deve escolher uma fila que seja uma linha ou uma coluna que tenha mais zeros, porque vai facilitar o cálculo. Então veja bem, né? Nós temos aí então essas duas, né? Vamos calcular o cofator desses dois elementos, do 3, né, que está nessa linha, e do 2. Isso quer dizer que essas colunas não vão entrar, né, vão ser eliminadas na hora que a gente calcular esses cofatores. Vamos ver aqui. Então, o determinante vai ser calculado assim, né? O 3 multiplicado pelo seu cofator, mais o 0 multiplicado pelo seu cofator, mais esse outro 0, né, aqui, né, multiplicado pelo seu cofator, mais o 2 multiplicado pelo seu cofator. No final, soma-se tudo, aí nós temos o determinante da matriz. Nesse caso, observe que esses aqui que são multiplicados por 0, ó, vai dar 0. Então, por isso que a gente escolhe a fila que tem muito zero, né, o que tem mais zeros, para facilitar os nossos cálculos. Nesse caso, nós vamos calcular somente o cofator desse elemento aqui, que está na terceira linha, primeira coluna, e desse outro aqui, que está na terceira linha, quarta coluna. Pronto, vai ser somente isso. Que vai ficar assim, né, ó. 3, né, vezes esse 3 aqui, observe que ele está na primeira linha, e vai estar aqui, ó, aliás, terceira linha e primeira coluna. Então, a primeira coluna e aqui a terceira linha são eliminadas na hora de calcular, certo? O cofator desse elemento aqui, ó, que está na terceira linha, primeira coluna. Essa linha e essa coluna são eliminadas. O que me resta aqui, ó? Quando eu tirar essa linha aqui, essa coluna, e essa linha aqui, ó, o que me resta? 2, 1 e 1, certo? Tá aqui, ó. 2, 1 e 1. 1, 4 e 3, tá aqui, ó. 1, 4 e 3. E 3, 5, 3, 2 e menos 5, tá aqui, certo? Vezes, olha agora aqui, ó, esse 2 aqui, certo? Agora aqui é importante observar um detalhe, né? Depois mostrar porque que aqui ficou menos, ó. Esse cofator aqui, quando eu somar aqui a linha com a coluna, vai dar 4.
Então a base negativa com expoente par fica positivo, né, o resultado. Já nesse caso aqui, ó, esse elemento aqui, o 2, esse aqui, ó, ele tá na terceira linha e quarta coluna. 3 mais 4, ó, dá 7. Então, se eu tenho lá a base negativa e o expoente ímpar, fica o resultado negativo. Por isso que aqui já está negativo, viu? E aqui é o menor complementar, porque aqui vai sair nessa coluna e vai sair essa linha. Então, fica 1, 2, 1 aqui, 2, 1, 4, tá aqui, e fica 4, 3, 2, que está aqui. Eu agora vou calcular o determinante dessa matriz aqui e dessa daqui, certo? E no final eu vou multiplicar o determinante pelo elemento aqui, né, que está aqui ao lado do determinante. A do 3 vou multiplicar pelo determinante dessa matriz e o 2 vou multiplicar também pelo determinante dessa matriz aqui. Obtendo assim, certo? Utilizando aqui no caso a regra de Sarri. Resolvendo então esse determinante, nós vamos ter isso aí, ó. O produto da diagonal principal e das paralelas a ela, menos o produto da diagonal secundária e suas paralelas. Pronto. Com isso a gente obtém, certo, os determinantes dessas duas matrizes. E no final, né, nós resolvendo isso daqui, nós vamos encontrar o determinante da primeira matriz. E resolvendo isso daqui, nós vamos ter o determinante da segunda matriz. Encontramos o determinante, a gente vai multiplicar, né, aqui pelo 3 e também pelo 2, obtendo isso aqui, ó, né? Aqui deu menos 48 e aqui deu 16. Resolvendo, nós vamos ter menos 144, menos 32. O determinante dessa matriz, né, essa matriz de ordem 4, é menos 176. Um pouco trabalhoso, por isso que a gente aconselha pegar linha ou coluna que tenha mais zeros, certo? Vamos agora passar para o estudo das propriedades dos determinantes, tá certo? Isso aqui a gente vai ver assim com mais calma, né, nesta aula e também em outras aulas, tá bom? Vamos ver primeiramente aqui na propriedade 1 da fila nula, que diz o seguinte: se todos os elementos de uma fila de uma matriz A forem nulos, então o determinante da matriz é nulo, é zero. Então nós temos aí, né, essa matriz zona E. Observe que ela tem essa linha, né? Por que deu zero? Olha aí o exemplo também, né? Segundo exemplo, terceiro exemplo, tudo zero. Por que deu zero isso aí? Observe isso aqui, ó. Nós temos essa linha que é toda nula, esta aqui também, ó, passou, né? Então, como essas filas são, ó, totalmente preenchidas com zeros, ó, quando você vê isso numa matriz, não perca tempo fazendo cálculo. Isso aqui é igual a zero, tá certo? Quando todos os elementos de uma fila são nulos, o determinante da matriz é igual a zero. Vejamos aqui a propriedade 2 das filas paralelas iguais ou proporcionais. Se duas filas paralelas de uma matriz A forem iguais ou proporcionais, então o determinante da matriz é zero. Vejamos aqui. Temos aí, né, esta matriz. Observe que nós temos aqui, né, duas, ó, a primeira coluna é igual à terceira coluna, não é verdade? Então, quando isso acontecer, você perceber isso, não faça cálculos. Isso é igual a zero, não tem para onde ir, viu? Olha aí, ó. Primeira coluna igual à terceira coluna, portanto, determinante zero. E temos aqui este outro caso. Observe aí, não vai ter nenhuma fila igual, não é verdade? Mas observe o seguinte, ó, que esta linha aqui, ó, é o dobro da primeira linha aqui, ó. É duas vezes, né? Ou seja, essas duas
linhas, elas são proporcionais. Observe que a segunda linha é o dobro da primeira, certo? Ó, se eu pegar aqui menos 3 e dividir por menos 6, eu vou encontrar 1 sobre 2. Se eu pegar aqui 1 sobre 2, é 1 sobre 2, né? Então, observe, ó. Se eu pegar aqui 2 por 4, vai dar também 1 sobre 2. Ou seja, isso aqui é uma constante, né, de proporcionalidade. Ou seja, essas duas, né, linhas são proporcionais. Ok? Então, se são proporcionais, o determinante dessa matriz é igual a 0. Né? Segunda linha igual a 2 vezes a primeira. Ok? Se liguem, né? Sempre que nos referimos às filas, estamos falando de linha e também de colunas. Ok? Então, nós vamos ficando por aqui, tá bom? Nós vimos aí essa propriedade muito importante para a gente não perder tempo. E na outra videoaula nós veremos aí outras propriedades, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.